Oi, belezura! Saudade de tu! A gente está chegando aqui com uma novidade, uma coisa muito especial, depois de um tempo mais off, que a gente já entendeu que tem que vir aqui quando vale a pena, quando tem uma coisa legal para compartilhar. E essa coisa é o seguinte, gente. Enquanto tá todo mundo queimando estoque, botando desconto dos produtos lá embaixo nessa Black Friday, para nós não fazia muito sentido fazer isso, justamente porque os nossos produtos já têm um valor e um preço justo, né? A gente já precifica dessa forma, não tem lucros absurdos nem nada do tipo. Então, para nós, a alternativa não fazia sentido, até porque com vocês é uma outra dinâmica. A gente já tem uma relação diferente. Então a gente pensou, cara, o que poderia ser legal de fazer nessa semana de Black Friday, né? A gente até nem quer usar esse nome, porque tem toda uma referência que não é legal, enfim, incentiva um consumismo que não é o que a gente acredita e nem o que a gente quer estimular. Então a gente ficou pensando, o que a gente pode aproveitar para trazer nessa semana que as pessoas estão olhando, estão se movimentando em relação a isso, né? E a gente, enquanto uma empresa que fala sobre marketing, que fala sobre empreendedorismo, essa é uma semana que não pode passar batido, né? A gente não pode simplesmente não fazer nada, porque é um período relevante para pequenos negócios também. O que a gente decidiu fazer é a Eco Week. Uma semana das marcas sustentáveis, uma semana para a gente abrir debates e se articular em coletivo entre todos os empreendedores que quiserem participar para conseguir encontrar caminhos possíveis e sustentáveis de crescer enquanto negócio, enquanto marca. Ao invés de ir num crescimento compulsivo, uma venda absurda que muitas vezes acaba atropelando sua vida pessoal ou atropelando o meio ambiente, né? Usando recursos de maneira inconsciente, explorando o trabalho de outras pessoas, a gente tem como construir um caminho de empreendedorismo que seja mais saudável para todas essas pessoas e organizações e organismos envolvidos. A gente tem como fazer uma marca sustentável ser possível. E é essa ideia que a gente quer trazer nessa semana, nessa Eco Week, que começa hoje e termina na sexta-feira. Eu convido você para participar, assistir todos os vídeos que a gente vai abrir aqui e também entrar no nosso grupo temporário, o grupo que vai durar só essa semana, aqui no link da descrição, sem excesso de mensagem, mas com muita troca rica entre empreendedores, troca de referências, conversas criativas, conversas de crescimento, para a gente se conhecer também, para vocês poderem trocar ideias, referências, fornecedores, enfim. Tudo o que vai rolar e já está rolando nesse grupo. Se você ainda não entrou, clica aqui no link da descrição e entra no nosso grupo da Eco Week, lá no WhatsApp, tá bom? Então, para começar o vídeo, essa introdução não poderia faltar. E na aula de hoje, o que a gente vai falar aqui é sobre como lidar com o excesso de projetos e de ideias. E isso é um tema importante porque quem trabalha com intenções sustentáveis normalmente acaba se acumulando de projetos e ideias e coisas que você quer fazer. Mas além da minha experiência pessoal e profissional em relação a essa intenção sustentável de empreender, eu também acompanho mais de 250 marcas ao longo desses anos e observo que elas, tendo essa intenção também, tendo um trabalho todo diferenciado, acabam muitas vezes tendo um acúmulo de funções e um excesso de ideias e projetos que elas estão envolvidos. Porque normalmente o que acontece? Você tem a sua marca, você tem o seu empreendimento, mas você também participa de um projeto social, você também está envolvido em alguma causa ambiental, você também tem vinculações com outras marcas, outras coisas, ao mesmo tempo em que você tem aquela vontade e necessidade constante de estar melhorando o teu produto cada vez mais para que ele seja mais ecológico, ou então melhorando o teu serviço para que ele seja cada vez mais humanizado e adaptado às questões sociais da nossa realidade. Então, tem esse contexto que é muito importante para a gente considerar formas de se organizar que sejam realistas para as nossas expectativas enquanto empreendedores conscientes, né? Lembra que quanto maior o teu sonho, mais organizado tem que ser o teu plano,
porque é assim que a gente consegue tornar o sonho realidade. Então, bora começar essa aula. Já se inscreve no canal para você não perder as próximas também. Nessa aula eu vou te ajudar a te ensinar formas de como você pode lidar com esse excesso de ideias de projetos. Já quero adiantar que eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias. Muitas. Pelo menos todo dia eu tenho alguma ideia e praticamente toda semana eu tenho alguma ideia de algum negócio que eu gostaria de fazer, né? Então, eu preciso entender quais são as ideias que eu vou pegar pra mim, quais são as ideias que eu vou simplesmente deixar aí e como que eu vou lidar com isso, né? Quais que eu vou fazer e quais que, enfim, eu posso guardar para fazer em outro momento. Quero compartilhar aqui com você nessa aula esse assunto. Em primeiro lugar, excesso, né? O que é o excesso? O excesso de ideias ou de conhecimento na nossa cabeça, sem objetivos e metas específicos, sem a gente conseguir colocar para fora. Esse excesso, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente vai atrás e a gente não faz alguma coisa com isso que está na nossa cabeça, isso gera uma imobilização. A gente não consegue sair do lugar. Por quê? Quanto mais conhecimento a gente busca, mais a gente não sabe, porque mais a gente vai abrindo assim o portal do conhecimento e esse leque de possibilidades ele vai ficando maior, ele vai se abrindo em outros. Então você vai percebendo, nossa, eu preciso saber sobre isso porque é super complementar no meu conhecimento. Só que você já tem um monte de conhecimento, então você fica o tempo inteiro buscando conhecimento sem colocar em prática o que você já sabe. Então sempre tente colocar em prática o que você já sabe para sair desse processo de imobilização, porque quanto mais você coloca para dentro sem fazer alguma coisa com isso, mais imobilizado você vai se sentir. E aí o que funciona pra gente sair desse lugar de não conseguir sair do lugar, né? Funciona tirar da cabeça todas as ideias, colocar num papel ou em uma ferramenta de organização. Eu particularmente uso muito o Trello e caderno também, mas principalmente o Trello para organizar projetos, organizar ideias. Então, Planner, Trello, Notion, caderno, qualquer outra ferramenta de organização que você use, é legal de você conseguir tirar para fora mesmo e organizar suas ideias, olhar para elas com um certo distanciamento, não ficar com aquilo. A nossa cabeça, ela não foi feita para guardar. A nossa cabeça não é um armário, a nossa cabeça é uma fonte criativa, a nossa mente é muito criadora de coisas. Então a gente tem que deixar a nossa cabeça livre o suficiente para que ela consiga fazer as conexões entre os neurônios e criar coisas novas, entende? Então quando a gente libera as informações da nossa cabeça, por exemplo, a gente lê um livro, a gente faz um resumo do livro, a gente já tirou aquele conhecimento da nossa cabeça e colocou em algum outro lugar. Ou quando a gente faz um curso e mapeia todas as ações que a gente pode fazer a partir daquele curso e faz as ações, por exemplo, você está aqui, você vai pegar esse conhecimento e vai fazer o que com ele? Você está investindo tempo aqui. O que você vai fazer com esse conhecimento que eu estou te dando? O conhecimento por si só não faz nada se a gente não age, se a gente não faz alguma coisa com ele. Então faça alguma coisa com isso. Outra coisa é realizar as ideias para abrir espaço para novas ideias. Eu vejo muito essa imagem de que a gente é um copo e quanto mais conhecimento, mais informação, mais insights, mais novas ideias, novidades a gente vai colocando para dentro, mas a gente vai ficando cheio. E chega um ponto em que a gente está saturado de coisas. A gente precisa colocar para fora para a gente conseguir se esvaziar um pouco, liberar aquilo e se renovar com outros conhecimentos, outras coisas. Aí tem algumas práticas que ajudam a aliviar assim, essa confusão gerada pelo excesso, porque o excesso gera muita confusão. Quanto mais coisas você tem numa casa, por exemplo, ela fica sobrecarregada, né? Então ela fica com muitos objetos, muitos móveis e fica travancando o caminho. E principalmente se esses objetos não têm funcionalidade ou eles não são extremamente especiais para você, né? Então é a mesma coisa com o que a gente coloca na nossa cabeça. Quanto mais minimalistas a gente conseguir ser em relação a isso, não que a gente precise buscar pouco ou que buscar bastante informação seja ruim. Não, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, por exemplo, né? Então eu tô sempre em busca de coisas novas. Só que se a gente não organiza essas coisas, se a gente não coloca essas práticas em ação, a gente fica muito confuso, a gente não sabe o que fazer primeiro.
Então vamos lá, escrever todos os dias, né? Ou quase todos os dias, sempre que você puder, que é as páginas matinais. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o que são as páginas matinais. É uma drenagem cerebral mesmo, através da escrita. É deixar sair tudo pra fora, você tirar tudo da sua cabeça. E as páginas matinais, na verdade, é um conceito e uma prática que surgiu do livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron, sobre criatividade e liberação da criatividade. E as páginas matinais são o primeiro exercício que ela passa para fazer no livro. Eu recomendo muito que você leia o livro de coração aberto, assim, para receber o que ela tem ali para passar, mas principalmente por causa desse exercício, que é você escrever 3 páginas, 3 folhas, né? 3 folhas de caderno por dia, simplesmente sobre qualquer coisa que esteja na sua cabeça. É drenar os pensamentos sem pensar no que você está escrevendo. Assim, pode ser 3 páginas dizendo, eu não sei sobre o que escrever. Só que o louco é que a gente sempre escreve sobre coisas que a gente nem achava que ia escrever. Então, vários pensamentos, essa questão da escrita também, essa prática da escrita livre, né? Não uma escrita para fazer um post, não uma escrita para alguém ler, uma escrita que ninguém vai ler, nem você mesma vai ler, nunca mais, só vai ficar ali, vai sair para fora, no caderno, à mão, que faz doer o punho. Essa escrita, ela é muito boa porque a gente se poupa de estar falando isso para outras pessoas. Então, muitas coisas que antes eu publicava, eu postava, eu falava, e não era necessariamente interessante de estar ali, não era estratégico, eu comecei a escrever e daí eu comecei a ter uma visão muito mais estratégica sobre a minha vida e também sobre as coisas que eu queria compartilhar, que eram realmente relevantes, tanto para os outros quanto para mim compartilhar aquilo. Então escrever, além de ser uma prática de autoconhecimento, também é uma prática de estratégia. Que doido, né? Mas é. Outra coisa é criar um caminho possível e viável. Não adianta a gente querer fazer, meu Deus, o caminho maravilhoso se a gente não consegue realizar isso. Definir um objetivo, metas específicas e dividir isso no tempo. Esse é um conceito novo, que é você dividir todas essas metas no tempo. O que é isso? Você não precisa fazer tudo no mesmo dia. Priorize tarefas urgentes e dilua outras no tempo, dividindo em pequenas metas muito possíveis de serem feitas. Outra coisa legal aqui é definir prazos, né? Então você pode colocar lá na agenda também uma marcação dizendo que você vai fazer tal tarefa até tal dia. Não quer dizer que você vai fazer no último dia possível ali para fechar o prazo. Quer dizer que ao longo desse tempo você pode ir adiantando coisinhas, você pode ir fazendo até chegar lá e tá um pouco mais leve. Mas quando você coloca prazos, você faz, entendeu? Você realmente faz. Quando você não coloca prazos, você vai procrastinando, você vai colocando lá pra frente. Ah, não deu agora, eu vou fazer depois. Ah, não deu agora, nesse mês eu vou fazer no outro. E daí você nunca faz, porque sempre você tem essa possibilidade de procrastinar, de colocar um pouco mais pra frente. Essa questão dos prazos realmente é, sim, muito importante, muito importante. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixe aqui nos comentários, por favor, que eu vou ter todo o prazer de te ajudar com isso. Outra coisa é desapegar do que não faz sentido, tá? Esse aqui pode ser bem doloroso, mas nem todas as ideias precisam ser realizadas. Pode ser que você tenha uma ideia incrível, mas que você não vai fazer ela, entendeu? Talvez você possa passar essa ideia para outra pessoa que seja mais da área específica dessa ideia. Eu não sei se você também pensa assim, mas eu sou uma pessoa que eu tenho ideias para negócios diferentes ou propostas diferentes que nem sempre são da minha área de conhecimento. Então, para eu realizar essa ideia, eu teria que estudar muito uma nova área de conhecimento para conseguir fazer isso acontecer. Não é mais fácil se eu simplesmente quiser ver a ideia realizada no mundo, eu falar para alguém que eu conheço que é dessa área, assim, fulano, tive uma ideia incrível, acho que super encaixa contigo, é tal coisa. Se você sentir, você faz. Se você não sentir, você não faz. Pronto. Mas pelo menos passa adiante e você não fica acumulando ideias na sua cabeça que talvez você nunca vá fazer. Outra coisa muito, muito, muito boa, essa prática que eu adoro, é fazer uma lista fora da sua cabeça. Pelo amor de Deus, não faça lista na sua cabeça. É fazer uma lista de ideias incubadas. Então, sabe quando você bota o bebezinho na incubadora? Porque ainda não é o momento, ele nasceu prematuro, fica lá na incubadora até ficar prontinho para viver o mundo aqui fora. Então é isso, você vai colocar ideias na incubadora e você vai deixá-las lá até o momento que for necessário, que você vai conseguir dar conta delas, você vai conseguir dar atenção para elas. Para fazer quando for possível.
sem pressão, sem ficar lembrando toda hora dessa ideia. Você anota lá num caderno, numa lista de um caderno, ou numa lista do Trello, que eu prefiro lá no Trello mesmo. Você deixa lá a ideia. Não precisa ficar pensando nela, ela já está anotada, você não vai esquecer. E legal que você não anote só uma frase ou uma palavra, mas você descreva a ideia que você teve, né? E deixa lá a descrição dessa ideia. Então é normal ter muitas ideias, mas quando você estimula muito o seu cérebro, né? Então, você buscar conhecimento ali, você está sempre em movimento, você vai ter ideias, isso é completamente normal. Mas você pode deixar essas ideias hibernando e amadurecendo no tempo também. Essa é uma coisa bem interessante, que elas realmente amadurecem. E quando você for realizar, elas já vão estar muito melhores do que quando você pensou antes. Só que aí tem uma diferença bem importante que eu preciso falar aqui, que são as ideias incubadas e os projetos de longo prazo. Por quê? Ideias incubadas é aquela coisa. Quem sabe um dia rola eu fazer isso? Não é uma prioridade, não mesmo. Não são questões importantes, são coisas que seriam interessantes de serem feitas. Agora, projetos de longo prazo são comprometimentos que você já faz desde agora. Então, por exemplo, que uma ideia incubada, abrir uma empresa de social media. Talvez um dia seja legal abrir uma empresa de social media. Vou fazer isso agora? Não. Talvez um dia? Talvez, mas não sei. O que é um exemplo de projeto de longo prazo? Criar conteúdo no YouTube uma vez por semana para daqui um ano ter 48 vídeos no canal e ter uma consistência regular de criação de conteúdo lá. Isso é um projeto de longo prazo. Até porque quando você cria para o YouTube, por exemplo, você sabe que o conteúdo que está lá ele é mais atemporal, ele vai ficar sendo renovado pela plataforma, porque é uma plataforma de busca, né? Então as pessoas vão buscar lá as palavras-chave e vão achar o seu conteúdo daqui 5 anos, entende? Então, projetos de longo prazo levam em consideração essas coisas e são bem diferentes de ideias incubadas. E agora eu vou te dar alguns exemplos de projetos sociais ou ambientais de longo prazo, para diferenciar bem o que é uma ideia incubada de um projeto de longo prazo. Como eu falei, projetos de longo prazo são coisas que você vai realizando aos poucos e você começa o quanto antes para conseguir ver no final o resultado disso, como o caso que é uma reserva financeira ou uma aposentadoria, por exemplo. Você cria um plano de aposentadoria e você começa a guardar o quanto antes para que você consiga no futuro ter acesso a essa renda financeira que te dê uma estabilidade. Ao mesmo tempo, a reserva financeira, você começa o quanto antes, juntar, nem que seja um pouquinho, para você conseguir ter uma segurança no seu negócio e até na sua vida pessoal. Esse é um exemplo do pilar financeiro. Agora, do pilar social, um exemplo também que é interessante. Você se vincular com projetos que você tem afinidade ou que você gostaria muito de fazer parte. Um projeto muito legal, que já tem uma certa estrutura, mas é ao longo prazo que você vai conseguir criar um relacionamento com esse projeto, com essa associação, com esse grupo, com essa instituição, enfim. E que você vai criando esses pontos de relacionamento. E agora a gente mudando para um exemplo de meio ambiente, natureza, né? De impacto positivo ambiental e redução do impacto negativo. Por exemplo, se você tem uma marca de produto e você tem um objetivo de longo prazo de ter 0 plástico em toda a produção. Veja que eu tô falando na produção e não na embalagem, né? Ter uma embalagem 0 plástico é uma coisa mais rápida, que dá para fazer mais rápido. Mas em toda a produção envolve outras coisas, como por exemplo, você conseguir encontrar fornecedores ou ter um diálogo com esse fornecedor que não traga plástico na entrega, né? Que não tenha plástico no envio, que não use plástico na produção dele. Então, para isso, claro que vai ter muito teste, vai ter muita pesquisa, vai ter muita validação para conseguir ir melhorando isso ao longo do tempo. Então, não são coisas que acontecem do dia para a noite, mas são coisas importantes. É muito importante a gente ter esse horizonte e estar cultivando essas relações e essas ações para que no final, enfim, final entre aspas, né? Mas para que no longo prazo a gente consiga ver um resultado mais sólido, mais encorpado. Espero que você tenha gostado muito dessa aula. Essa aula foi reciclada do Guia da Marca Sustentável. Foi uma das primeiras aulas que a gente
divulgou para os alunos do guia nas primeiras vendas e agora a gente está abrindo aqui para vocês também, de uma forma adaptada, com recortes e uma contextualização mais atual também. O Guia da Marca Sustentável vai estar disponível para você poder garantir comprar o seu a partir do dia 23, nessa quarta-feira. Ele é um manual mesmo, com mais de 100 pontos direcionais para te orientar em mudanças práticas de equilíbrio nos 3 pilares da sustentabilidade: social, ambiental e financeiro. Porque não adianta você ter as suas finanças organizadas, mas não conseguir ter o tempo ou o direcionamento de melhorar o impacto que você gera aqui no meio ambiente e na vida das pessoas, na sua própria vida também. Mas ao mesmo tempo você não consegue fazer isso aqui se você não tiver equilíbrio financeiro, não tem como. Então a gente precisa caminhar com esses 3 pilares junto ao mesmo tempo para a gente conseguir de fato alcançar os nossos objetivos pessoais e coletivos. Então, o guia ele traz esse passo a passo, essa orientação para você não ficar perdida sem saber o que fazer, atirando para todo lado o tempo todo e muitas vezes perdendo tempo, energia, dinheiro e cabeça, né? Se estressando. Então, o guia ele te ajuda a orientar melhor esse caminho, traz mais leveza, porque você vai resolvendo um ponto de cada vez e todos eles estão ali descritos para facilitar a tua vida. Mas o guia vai abrir só na quarta-feira, tá? Então, além disso, a gente vai ter outros conteúdos aqui. O próximo já sai amanhã, que vai ser sobre greenwashing e sustentabilidade real, para a gente falar um pouco desse problema e como solucionar isso, encontrar formas de realmente gerar impacto positivo. E eu reforço o convite aqui para você entrar no nosso grupo do WhatsApp aqui na descrição do vídeo, onde você vai ver tudo, vai poder acompanhar tudo que está acontecendo e também participar das nossas trocas e de uma mentoria coletiva também que eu vou dar essa semana no Zoom, junto com o projeto social Bora Skatear, uma iniciativa que a gente está em parceria aqui nessa Eco Week. Te espero nos próximos conteúdos, espero que você tenha gostado desse, que tenha te ajudado e a gente se vê na próxima, amanhã.